Amém. Mateus capítulo 7, a partir do verso 28, diz: Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém. Irmãos, quem é que deveria ensinar o povo? Os escribas. Eles eram os que ensinavam. Eles eram os pregadores de todo sábado nas sinagogas, quando a nação parava para ouvir sobre os pergaminhos, ouvir sobre a Escritura, ouvir a história da libertação do Egito, enfim, ouvir como Deus deu vitória das guerras, como Deus deu a vitória das pelejas, como pelejou no dia dos midianitas, através de Gideão, enfim. Os escribas deveriam ensinar o povo, e aqui o povo está admirado, porque Jesus os ensinava com autoridade. E se admiravam da doutrina dele. Como é que ele pode falar essas coisas? Como é que ele pode ter tanta certeza? Como é que ele pode ter tanta confiança? E como é que ele pode dizer, demônio sai, o demônio sai? As pessoas estão assim maravilhadas da autoridade que está sobre Jesus. E você pode dizer, essa mesma autoridade está sobre você, amém? Porque Jesus disse em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Como é que Jesus te deu poder? Ele disse, receba poder? Não. Como é que ele te deu poder? Te dando conhecimento. Pela palavra você recebe a autoridade, poder, a unção, a ajuda do Espírito Santo que paira sobre a palavra. Mas os escribas, quando lá nas sinagogas eles liam, tá vendo, irmãos? Deus abriu o mar vermelho. Embora eles estivessem falando uma verdade tão tremenda, isto era vazio, isto era sem autoridade. Eles falavam, mas é como que eles não apostassem a vida naquilo que eles estavam falando e ensinando. Por isso o povo não via fluir deles autoridade. Por isso que eu falo sempre aqui, primeiro a gente aposta a vida, depois a gente prega. Se não for assim, não é igreja, né? Igreja que prega cheio de vírgulas e colchetes e parênteses, né? Sempre dizendo, irmão, mas não é bem assim. Somos crentes, mas temos que tomar cuidado com isso, temos que tomar cuidado com aquilo. Uns irmãos aí da igreja foram fazer uma visita num lugar, e há um casal de cristãos. Chegou lá, começaram a falar da autoridade de Jesus sobre os demônios, e esse casal de crentes já antigo, diáconos de uma determinada denominação, falaram assim, não, Jesus nos dá poder, mas a gente não pode abusar, né? Ao contrário, irmãos, Jesus nos dá poder e a gente pode abusar. Você pode abusar, o diabo é nada, Satanás não é nada, e tem mais, Satanás sozinho eu não me levanto contra ele porque é covardia. Sempre que eu vou me levantar contra o diabo, eu mando ele recrutar todos os seus demônios, convocar todos eles dos 4 cantos da terra, e ainda Deus liberar alguns que estão lá no abismo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Zomba dos falsos deuses, dos deuses pagãos, zomba das imagens de escultura, zomba de todos eles, porque só o Senhor é Deus. Zomba mesmo. Autoridade, não? Estou falando com autoridade, não estou? Sabe por quê? Porque eu sou discípulo de Cristo. Você é também? Aleluia. Então você tem que falar com autoridade. E autoridade significa conhecimento de causa. Você conhece o teu Deus? Você lê Bíblia. Você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. Quando você diz assim, Deus abriu o mar vermelho, no teu espírito você está dizendo, eu aposto a vida nisso. Então você tem autoridade.
Mas os escribas diziam assim: irmão, foi grande a peleja de Deus no dia dos midianitas, né? Falou para Gideão: tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Só que eles falavam isso, mas não acreditavam bem no que estavam falando. Diferente de nós falamos isso, mas apostamos a vida que foi assim. A ciência está dizendo que o Mar Vermelho não abriu. A falsa ciência está dizendo. E para nós, pouco importa o que a ciência diga, importa o que a Bíblia diz. Se a ciência provar que não há Deus, que diferença faz? Se a ciência provar que o homem veio do macaco, que diferença faz? Essa palavra que nós conhecemos, ela nos deu autoridade sobre a ciência. Porque a ciência de Deus é mais alta e não se pode esquadrinhar. Diz o Salmo 139, se eu tomar as asas da alva, se habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, os escribas eram aqueles que deveriam incentivar ao povo a uma fé revolucionária. Mas os escribas fracassaram na sua missão e eles têm grande culpa de quando Jesus Cristo se manifesta em Israel, o povo não ter aceitado Jesus, o povo como uma massa total não aceitou Jesus, porque os escribas fracassaram na sua missão. E eu não quero fracassar na minha. Eu quero que quando a trombeta do arrebatamento soe, geração Jesus Cristo se transforme num deserto. Diferente do que vai acontecer por muitos lugares aí, quando o arcanjo tocar a trombeta, meu irmão, pastores vão continuar pregando para igrejas lotadas, e vão dizer assim: sumiu, foi arrebatado por um disco voador. É isso que o demônio está apregoando pelos terreiros de Macumba, dizendo que virá uma nova ordem mundial, a nova era, e vai tirar os rebeldes da terra. Os rebeldes, sabe quem são? Somos nós. Eu vou continuar rebelde até o fim. Jesus ensinava como quem tem autoridade, e ele passou essa autoridade para os seus discípulos através de quê? Através dos seus ensinos, né? Olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai, ressuscitar os mortos. Ele passou essa autoridade através de conhecimento, porque em João 15,3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No verso 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é autoridade, que vem por conhecimento. Em João 8,32 ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já foi liberto? Você já sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo? O diabo já não mete mais medo em você? Quando você ouve um barulho dentro de casa de noite, você vai lá e vê o que está acontecendo? Se é um gato mexendo lá nos talheres ou se é o diabo para você pisar na cabeça dele? Tem que ser assim. Se você ainda não está nesse nível, você precisa chegar até ele para ser um discípulo de Cristo pleno e não pela metade. É claro que o que eu estou falando aqui, nem todos estão preparados para isso. Imagina, claro que não, nós sabemos que não, mas nós estamos mostrando que é neste nível que você tem que chegar. É aí que você tem que alcançar. E descruza os braços e corre. Se apressa, porque a obra tem pressa e Deus não vai ficar esperando você se aprontar. Ele quer que você se apronte com velocidade, porque a obra tem rapidez. E não é à toa que Deus já tem falado a aparição de um anjo com as asas maiores do que o próprio corpo nesse ministério. Isso significa a velocidade com que Deus quer agir em nosso meio. Por isso, meu irmão, se Deus te mandar fazer alguma coisa, vai e faça logo. Não deixe para amanhã não, senão ele te corta e usa outro, e você perde. A autoridade de Jesus foi passada aos seus discípulos. Ele mandou na comissão dos 70, lá em Lucas 10, Mateus 10, ele mandou aos seus discípulos, e disse: ó, ide, vai lá, entra na cidade e faz a obra. Quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Quer dizer, Satanás
destronado, perdendo a sua posição espiritual que tinha, porque a igreja agora, descobrindo o seu poder, vai mexer nas regiões celestes, vai abalar o trono dele, a autoridade dele, vai libertar os cativos, os oprimidos, e vai proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, e implantou um novo reino sobre a terra. Então Satanás foi destronado, essa autoridade foi passada, mas ela foi também perdida. Essa autoridade foi perdida. As pessoas passaram a ver a Bíblia como um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus, né, irmão? Mas sabe como é? E aí vinha a desculpa. Irmão, eu creio em Deus, mas sabe como é? Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus e eu não sei mais nada de como é ou como deixa de ser. Deus é poderoso e eu não quero saber de mais nada, como vai ser ou como vai ficar. O amanhã não me interessa. Me interessa que hoje Jesus Cristo é o meu Deus. Isso é que me interessa. Mas e o amanhã? E o amanhã o meu Deus diz que eu proverei. É isso que ele diz. Você tem que viver um evangelho de autoridade. Por quê? O evangelho é autoridade. Aqui ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Quem está escrevendo isso é Mateus. Mateus era um judeu. Também era judeu. Era um publicano, cobrador de impostos. Mas ele era um judeu. Ele sabia muito bem o que os escribas falavam todo dia, todo sábado, nas sinagogas. Por isso ele está dizendo, mostrando essa diferença dos ensinos de Cristo para os ensinos dos escribas. Mas os escribas tinham os pergaminhos. Quem havia dado os pergaminhos? O próprio Deus. Se Deus é o mesmo ontem, no tempo da lei, hoje e eternamente, Deus é o mesmo em todo o tempo, significa que a autoridade que Jesus demonstra no Novo Testamento, ela existia também no Antigo Testamento. Porque em Mateus 4, quando o diabo aparece diante de Jesus, Jesus vence Satanás nas suas 3 investidas com 3 palavras. E essas 3 palavras que Jesus usa, elas estão registradas aonde? No Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Antigo Testamento está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No Antigo Testamento está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Os ensinos que Jesus usa para vencer o diabo no Novo Testamento, eles estão no Antigo. Então isso significa que a autoridade que é dada no Novo Testamento tinha sido dada também no Antigo Testamento, mas os escribas fracassaram. Depois a igreja é edificada gloriosamente. Pedro, Tiago, João, Paulo são homens de Deus tremendos, mas depois que eles morrem, os que os sucedem fracassam e a igreja perdeu a autoridade. Hoje a igreja já aponta para os membros, os médicos. Irmão, está enfermo? Vai procurar o médico. Amém, meu irmão, pode procurar o médico, mas primeiro, vamos orar. Amém? Primeiro é a oração. Oração, e cremos que depois dessa oração, Deus vai fazer o que lhe apraz. Muitas vezes Deus usa os médicos, sim, muitas vezes Deus usa os médicos. Já vimos casos excepcionais, Deus falando, eu vou usar os médicos nisso aí, eu tenho uma obra. Amém, Deus é soberano, Ele usa o que Ele quiser. Se Ele quiser usar uma mula para falar, Ele usa, e nós não estamos aqui para questionar Deus, estamos aqui para nos submeter. Mas em primeira mão, a nossa fé lógica, ela tem que aparecer. E é isso que vai nos dar autoridade para vencer todas as coisas. Repara que em Lucas 3:2, conhecemos esse texto, né? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Quem eram os sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Quem é que tinha os pergaminhos? Anás e Caifás. Quem é que tinha conhecimento da Escritura? Eles eram sumos sacerdotes, eram Anás e Caifás. Mas quando Deus precisou contar com o homem, quem Ele usou? Não foi Anás nem Caifás, foi João Batista. Aonde? No deserto. Não usou a sinagoga. João Batista não abriu um pergaminho.
João Batista não leu um texto bíblico. A única coisa que ele faz, ele menciona de cor salteado, que ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Este é o enunciado do profeta Isaías. Ele sabia bem quem ele era, como Deus o tinha enquadrado, e ele cita, ele demonstra conhecimento da Escritura, e ele tem uma autoridade tamanha que ele chega a ponto de apontar para os judeus e dizer: não presumais, dizendo temos por pai Abraão, raça de víboras e etc, etc. Por quê? Porque ele tinha autoridade. De onde veio a autoridade dele? Do conhecimento. Você não vê que ele cita aqui o pergaminho de Isaías? Ou seja, aonde nós vamos cair sempre na mesma tecla, na tecla do conhecimento. E é o conhecimento que dá autoridade. Irmãos, quando a obra na minha vida estava começando, como estava começando? Eu não estava pregando, eu não estava dirigindo nenhum trabalho, mas o Espírito Santo já falava comigo e me conduzia à formação de um caráter em que ele estava falando comigo que um dia tinha uma obra na minha vida a ser realizada. E uma coisa eu pedi a Deus. Eu estava acostumado a ver pastores irem expulsar demônio, e o demônio ri da cara deles. O demônio dizia assim: não vou sair, e não saía mesmo. E quando o demônio cismava, dizia assim: agora eu vou embora, e vou embora não é porque vocês estão me expulsando não, vou embora porque eu quero ir, e ia embora. E aqueles pastores ficavam ali envergonhados, um olhando para a cara do outro, pastores consagrados por homens, pastores feitos por seminários. E eu fui crescendo no meio evangélico e assistindo tudo isso. E a minha oração era: Senhor, Tu me tens chamado para uma obra, mas eu não quero ver nenhum demônio ficar de pé diante de mim. Eu quero autoridade sobre o inferno, sobre Satanás, sobre tudo que é demônio que existir nesse mundo, nem que eu nunca tenha ouvido o nome dele, nem conheço. Eu quero autoridade sobre ele. O que Deus fez? Me conduziu ao conhecimento da palavra. Você quer autoridade sobre o diabo? Aproveite esse livro chamado Bíblia que tem nas suas mãos. Senão quem dominará sobre ti será o diabo, não é você que vai dominar sobre ele. Porque a Escritura diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa saber o que diz a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E a Bíblia mostra que nós somos um povo remido e lavado no sangue de Cristo, e uma vez que temos essas características sobre as nossas vidas, nós somos um povo único e exclusivo, sem aliança com ninguém. Por que a igreja perdeu a autoridade e hoje nós não vemos filas? Tem igrejas aí imensas, mas nós não vemos filas nas suas portas, não vemos busca real das coisas espirituais. Por quê? A igreja fracassou, mas sabe por que a igreja fracassou? Se você conhece história da igreja, se você não conhece, compre algum livro sobre história da igreja, é uma matéria fundamental para o cristianismo. A história da igreja mostra que a igreja fracassou porque fez aliança política. Ainda bem que hoje ninguém faz, né? Hoje não temos mais gente fazendo aliança política. Hoje nós temos as pessoas mesmo se rendendo à política, né? Nem aliança, é escravidão. Eu assisti um programa na televisão de uma igreja que pensa que tem cara de leão. Pode até ter cara de leão, mas dignidade e vergonha de um leão, astúcia de um leão não tem. E ao invés de estarem usando servos de Deus para falar, para pregar, estavam simplesmente entrevistando o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Eles não têm vergonha na cara e ainda acham que tem cara de leão. Cara de leão temos nós que não fazemos aliança com ninguém. Eu não vou pegar um microfone numa televisão e deixar um ímpio, um endemoniado ficar falando. Eu pego um irmão da igreja e entrevisto ele, deixo ele falar, deixo ele pregar, porque ele tem Deus para falar pela boca dele. Aí a igreja se envolve com o Estado, perde a autoridade. Você não pode falar quando o governo está sendo corrupto e profanado. Você não pode falar quando está tudo errado e o prumo da Bíblia mostra outro, porque você fez aliança. A história da igreja mostra que a igreja caiu por causa disso e se transformou em quê? Igreja Católica Apostólica Romana,
que era uma igreja evangélica, era a glória de Deus na terra. Agora é simplesmente como diz Apocalipse 17, Babilônia, mãe das prostituições, a meretriz que se assenta sobre um trono e reina sobre os reis da terra. Não deixe de comprar um livro sobre história da igreja. Você vai ver por que a igreja perdeu a sua autoridade. E hoje nós estamos aqui, para quê? Para mostrar que a igreja ainda tem autoridade. Para mostrar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, ainda que homens inescrupulosos tenham transformado esse livro espiritual em apenas um livro. Nós estamos aqui para mostrar que Jesus Cristo continua reinando e nos dando autoridade sobre todo o principado, potestade, sobre as enfermidades, sobre as armas dos homens. A igreja não tem medo de nada, porque a igreja tem uma promessa: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quem disse isso? Aquele que não mente, não se engana, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que diz que as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Você é a igreja? Essa autoridade está sobre você. Mas você não pode ser uma igreja sem conhecimento, porque a parábola de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, mostra que as igrejas sem conhecimento suficiente, as igrejas nécias, não adentraram as bodas do Cordeiro de Deus. Você tem que ser a igreja prudente, a igreja cheia da palavra e cheia da unção do Espírito Santo. E se existe unção do Espírito Santo é porque existe conhecimento bíblico. Não existe, né? Tem esses cultos malucos por aí, né? Culto da busca do Espírito Santo. O camarada não sabe, João 3,16 está buscando o Espírito Santo. Vai ser cheio do Espírito de Satanás, porque do Espírito Santo ele não pode ser cheio. O Espírito Santo não enche ninguém que não tenha conhecimento bíblico. E a autoridade vem pelo Espírito Santo que paira sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, é uma arma poderosa, e Paulo diz em Efésios 6,17 que nós temos que tomá-la, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Entrevistas com secretários de segurança, homens que chegam no púlpito. Eu vi um rapaz mais jovem que eu, que é pastor, lá em Itaboraí. Ele chega no púlpito: irmãos, olha, eu estive numa reunião muito importante, só homem importante tinha nessa reunião. Aí quem pensa que o homem esteve junto com servos de Deus, né? Porque importante para mim são servos de Deus. Não, ele esteve com um deputado, com um candidato a vereador, ele esteve com um vice-governador, e ele diz que esteve numa reunião muito importante. Meu irmão, para Deus, importante é você remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Para Deus, importante não são os presidentes que estão por aí oferecendo garrote nos terreiros de macumba. Não são eles que são importantes. Não são os presidentes ou governadores baianos que oferecem suas obrações nos terreiros de macumba para ganhar uma eleição, para matar alguém e tomar o cargo de alguém. Não são eles que são importantes. Importantes somos nós, a igreja, sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. E isso você tem que ter conhecimento para ter autoridade, porque só com conhecimento e autoridade é que Deus te abrirá as portas. Você quer pregar para o mundo? Não pode ser com covardia, tem que ser com autoridade. Vai pregar o quê? Tem que pregar conhecimento. É o conhecimento que liberta vidas. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus precisa de você e muito. E eu vou dizer mais uma vez como está a sua leitura bíblica. Como é que está as suas horas de oração sobre as páginas da Bíblia? Você precisa. Não fracasse nisso, porque deixa eu dizer uma coisa: o tempo passa e daqui a pouco você vai ver que ele passou. Eu estava vendo uma reportagem outro dia sobre um assunto de um grupo aí que morreu num acidente de avião, e eles dizem assim: 10 anos se passaram. Eu levei um susto, eu falei: o que, 10 anos já? Eu falei: como o tempo passa rápido. Quando nós começamos a caminhar no Evangelho, agora eu fui fazer as contas, já tem quase 19 anos. Há quanto tempo você está na igreja?
Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai ver que esse tempo, meu irmão, se multiplicou. E você tem que olhar para as suas mãos e olhar para trás e ver as marcas, as pegadas de um trabalho executado para a glória de Deus. Você não pode deixar o tempo ir passando. Agora, evangelho é autoridade. Quem conhece o evangelho, conhece Deus. E quem conhece Deus é folgado. Quem conhece Deus é abusado mesmo. Quem conhece Deus é intrépido, é veemente. Porque em Atos 2 diz que houve um som quando os discípulos estavam reunidos, e esse som era o quê? Era veemente, era forte, porque o Espírito Santo é forte, mas ele é forte na vida dos que são fortes. Nenhum demônio vai ficar de pé diante de você. Desde que você não pregue um evangelho social, mas um evangelho que seja revolução. Esse é o evangelho. E lá em Mateus capítulo 10, os 12 e a sua missão, diz que chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Toda enfermidade e todo mal. Enfermidade e mal. O que nós podemos incluir nisso aí? Qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer coisa. Agora as pessoas estão desesperadas aí com gripe do frango, virose que vem em aves e não sei o que. Meu irmão, isso pode vir, isso pode infestar o Rio de Janeiro. Nós vamos ficar de pé. O ar que nós respiramos é diferente. O vírus que entrar pelas nossas vias respiratórias não nos danificará em absolutamente nada. Nada, porque a igreja está aqui não para ser derrotada pelas moléstias que existem no mundo. A igreja está aqui para triunfar delas e mostrar que há autoridade e poder no nome de Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui. Não tema. Se o teu vizinho morreu, seja lá do que for, um vírus que pega no ar, um vírus, não interessa do que morreu o teu vizinho, você vai ficar de pé, porque 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. A autoridade do evangelho é sobre todo mal e toda enfermidade. Imagina qualquer mal que exista nessa sociedade. Ah, eu tenho um carro e eu preciso andar 80, 100 km por hora, pegar a Avenida Brasil. Ah, ninguém tá escape de um acidente, não é o que dizem por aí? Pois a igreja que tem autoridade está a escape do acidente também. Acidentes são para aqueles que não pertencem ao reino de Jesus Cristo. Para nós, o livramento de Deus é constante sobre nós. O carro pode capotar, pode virar uma lata de sardinha, mas que eu vou sair dali de pé, dizendo só Jesus Cristo é o Senhor, eu vou. Isso eu não tenho dúvida. Meu irmão, a palavra de hoje é uma loucura. Tem que ser para os que perecem, mas para nós que somos salvos, tem que ser poder de Deus. A autoridade da igreja é tremenda. Quando você estiver conversando com um pastor covarde, com um irmão covarde de outra igreja, que ele tentar jogar um balde de água fria na sua fé, não deixa, incendeia ele. Mostra que ele está sendo um covarde, porque a palavra de Deus, ela é autoridade total. Está aqui, ó, deu poder sobre os espíritos imundos. O que é espírito imundo? O líder deles quem é? Satanás? Está debaixo dos nossos pés. Tem escala por aí, né? Tranca-rua, Maria Mulambo, Maria Padilha, o que mais? Marqueiro, 7 capas, 7 flechas, Pombagira. Tudo isso aí que para alguns é uma fortaleza, nós pisamos na cabeça deles, nós temos autoridade. Nós desafiamos eles de olhos fechados, porque o evangelho de Jesus Cristo é a autoridade de Deus sobre este mundo. Portanto, que você receba a autoridade de Deus na sua vida, e não esqueça que a autoridade é fé, fé é confiança, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir
pela palavra de Deus. É assim que você vai descortinar no seu espírito a autoridade do Espírito Santo que existe na sua vida. Quando você lê e o Espírito Santo te revela, aposte a vida e vá em frente, porque o Senhor será contigo. Amém.